Ora, viva Frankie! Ora, Havia viva uma Pedro, banda que bem-vindo! eu adorava, olá Pedro, que era Frankie Goes to Hollywood. Sabes? Sim, Adorava. grande música. Ai, The Power of Love. Agora até era capaz de ouvir e chorar por mais. Mas vamos falar sobre cães, Pedro. Olha, parabéns, antes de mais nada. Muito obrigado. Olha, nós recebemos livros aqui quase todos os dias e este livro, que eu e o Zé já temos o prazer de ter o nosso, já nos foi pedido para ler por colegas nossas pelo menos 3 vezes só hoje. Portanto, só isso já quer dizer muita coisa. Sim, é do senso comum que os cães vieram para ficar. Eles ocupam cada vez mais um espaço especial dentro das famílias. E, aliás, há bem pouco tempo foi feito um estudo em que 55% das famílias em Portugal têm um animal de estimação, onde 46% são cães. A sério? Como? Há muita gente com ácaros em casa e Mas também, traças se não e houver etc. ácaros, não há contacto com a natureza. Exatamente. Portanto, trazer um animal para dentro de casa, num meio ambiente cada vez mais citadino, é fundamental ter animais dentro de casa. Bom, Concordo. criar a relação perfeita com um animal de companhia parte, como qualquer relação, na nossa capacidade de ouvir e de observar, para depois podermos comunicar. Exatamente. Os cães estão sempre a dar-nos sinais e parte da nossa, despir-nos do nosso ego para os entendermos. É isto que o seu livro sugere? Tal e qual, do nosso egocentrismo, ou seja, olhar para um animal e ele está permanentemente a comunicar connosco e nós não temos a capacidade de recepcionar estes sinais, é quase como considerar um pouco do egocentrismo humano. E é aquilo que eu digo, que é fundamental para que a relação possa ser uma relação equilibrada, nós temos que interpretar aquilo que o cão nos diz 24 horas por dia. E daí a necessidade de descomplicar. Quais são os principais, porque de certeza absoluta que alguma coisa muito forte o levou ao ponto de escrever este livro, não é? Há muitos sinais, há várias famílias com cães, os cães também são todos diferentes, as raças são diferentes, dentro da mesma raça cada cão é um cão, têm personalidades diferentes e vivem em ambientes e circunstâncias diferentes que também os definem, não é? Enquanto na sua própria personalidade. Quais são os principais motivos que levam cães e donos a desentenderem-se? Bom, para já, permita-me só agarrar aqui a questão que aquilo que me levou a escrever este livro foi efetivamente o amor ao meu cão. Ele deixou uma marca muito grande. Que não é este, não é, Frankie? Ou seja, foi um cão que me acompanhou e já não está, mas ao mesmo tempo está. Esta quase que é uma evangelização, aquilo que faço diariamente em aquilo que aprendi com ele, porque ele foi o meu mestre e vejo-me na obrigação de partilhar tudo aquilo que ele me deixou cá. Portanto, e aquilo que parte na dificuldade da interação entre os tutores de animais, neste caso cães, é exatamente isto, é conseguir interpretar o estado emocional do animal e os sinais que eles nos comunicam diariamente e depois, através destas comunicações, a relação ser equilibrada e é aqui que surgem as dificuldades nas interações das famílias com os animais. Então aquilo que lhe perguntei, que era o que é que faz com que as famílias se desentendam com os seus animais e vice-versa, é o quê? A falta de comunicação, não se sabem ler os sinais uns dos outros? É a falta de conhecimento da forma como os animais comunicam, muitas vezes com a tendência de entenderem ou perceberem que eles comunicam da mesma forma do que nós. Ou seja, por exemplo, um caso muito pragmático e muito usual no dia-a-dia, nós vocalizamos imenso com o nosso animal e eles não vocalizam da mesma forma. Portanto, é preciso entender que os cães têm outra forma de emitir e de comunicar connosco. Pedro Paiva, há muita gente que tem cães e não tem competência para os ter também. Até que ponto é que o sofrimento infligido a um cão, ou que está fechado numa varanda, ou que está fechado numa casota, ou num canil, pode... Fala-se muito dos direitos dos animais, mas fala-se pouco também da competência das pessoas para os terem. Isso é um assunto que lhe interessa? Interessa muito. Aliás, esta é a minha missão, é dotar essas pessoas a quem lhes faltam essas competências de que não desistam da relação com o animal, mas sim que adquiram o know-how certo para que a relação possa proliferar no tempo e que o animal consiga então aportar aquilo que é verdadeiro na relação entre o ser humano e o animal. Porque existem necessidades, existem coisas específicas da raça, da espécie, e é esta consciencialização que as pessoas têm que ter para que a relação possa ser efetivamente muito equilibrada. E há denúncias, há sítios onde possamos denunciar se conhecermos um cão que é maltratado ou um animal? De entidades, assim, entidades privadas, entidades públicas, as próprias forças policiais têm competência na matéria para poderem atuar
atuar no sentido de... O maltrato pode ser um abandono, deixar um cão com uma malga d'água e isso já não é só forrado de cocós, não é? Um abandono já é previsto até como um crime. Portanto, aí já entramos noutro tipo de moldura e de outro tipo de ver a situação. Mas para além disso, o maltrato não vem só pela parte física, também vem pela questão emocional, pela questão cognitiva, pela questão da interação e do bem-estar que se dá àquele animal diariamente na relação, porque o que acontece é, quando começam a surgir as primeiras problemáticas de interação, o animal quase que é posto de lado e faz o essencial, que é alimentar e pouco mais. E pouco mais. Faz aqui, o seu livro está todo ele dividido em vários capítulos para que não haja confusões, e há aqui um que é o Necessidades da Espécie. E há uma parte muito grande, mais de metade, são necessidades orgânicas e depois afetivas, sociais e de ensaio positivo. Quer explicar-nos isto, Pedro? Bom, as necessidades orgânicas têm a ver com aquilo que efetivamente a espécie tem a necessidade para comatar aquilo que é o cão. Portanto, a necessidade de ir à rua, a necessidade de ter outros animais, contacto com animais. Portanto, todo esse esquema está montado para que exista uma consciencialização do que um cão é um cão e um ser humano é um ser humano. Portanto, e dotar as pessoas com esse conhecimento e através de alguns esquemas que vão sendo demonstrados ao longo do livro, traz então à luz do dia a necessidade das pessoas de uma vez por todas terem a consciencialização que um cão ou um animal de estimação aporta muito dentro do seio familiar, mas que as necessidades, sejam elas orgânicas, seja que tipo de necessidade for, é distinta da nossa. Muito bem. E afetivas, é muito interessante. E afetiva, sim, e afetiva. E sociais. Os cães são grande parte deles pastores, cada um foram desenhados, foram manipulados para ter funções. Há cães que não se adequam aos apartamentos, mas mesmo um cão que seja desadequado a um apartamento, se tiver o exercício físico necessário, o tratamento necessário e que os donos apanhem os cocós, porque depois a gente quando vai brincar com as crianças... Sabes o que é que eu fiz hoje, um parênteses? Eu fui passear o meu cão. Apanhaste o do teu e o do vizinho. Não, e depois saí pela porta de trás e pisei um cocó do outro cão, que não o meu, porque eu apanhei entretanto. Claro. Então andei com um saquinho, eu e o Tomás, a apanhar os cocós de outros cães da rua. Eu, a sério, que pena que tive que não aparecesse alguém com vergonha, não é? Porque eu tenho vergonha alheia das pessoas que fazem isto. Sim, ainda estamos a caminhar para que os cães fazem cocó e continuam a andar. O ser humano muda a mentalidade de que, porque depois, como estava há bocadinho a falar com uma senhora, o elo mais fraco é quem paga. Portanto, pela ignorância humana, o animal acaba por pagar. Mas eu acho que relativamente aos cocós no chão, nós sabemos que a culpa não é dos animais. É claro, sobretudo dos donos. Não, é só dos donos. E os cães têm que fazer cocó, Têm que fazer cocó. Mas, sobretudo à noite, eu moro num prédio muito alto e eu vejo a malta ao telefone, o cãozinho faz cocó, vou, dou 3 pacientes. Mas, olha, agora não estou a ver que ele está mesmo a cagá-lo. Sim, senhor, e agora já posso voltar. Isto é feito sistematicamente. É uma questão de cultura. Sabe que eu às vezes do 8º andar grito, olha o saquinho! Compreendi. Não chega, ainda não chega a ter os dispensadores pelos parques, pelas ruas. Ainda estamos a caminhar para mudar determinado tipo de mentalidades, mas eu acredito na evolução e acredito que as coisas a seu tempo nós iremos corresponder às necessidades, mesmo porque a lei agora alterou e a partir de maio também vamos poder circular com os animais dentro dos espaços de restauração. Portanto, há aqui uma série de viragens em que o ser humano vai ter que de facto dar a volta. Olha, nós trouxemos a Franca e não podemos ser-lhe indiferentes, não é? Claro. Sendo que ela está-se a marimbar para nós. Mas isso também não permita-me só fazer uma está a olhar correção. para si, isso é verdade. Ela está efetivamente introduzida no meio ambiente e com o comportamento que é necessário. Claro. E isto é muito importante, ou seja, a Frankie sabe que neste momento tem que ser um elemento funcional e neutro. Óbvio que se eu lhe pedir para ela interagir ou para ela fazer algo, ela fala imediatamente. Aliás, as orelhas ficaram logo de pé. Se eu lhe disser podes ir dar uma voltinha e depois volta, ela vai dar uma voltinha e depois então acaba de voltar. Então diga-lhe lá, para ela ir dar uma voltinha e depois volta. Ora, Frankie, traz-me um chá de menta, se faz favor. Vai lá, podes ir. Que bonita. Tão linda. Ali vai. Os animais são maravilhosos.
Agora, é necessário, isto é muito mais do que treinar, é educar. Portanto, e educar exige uma série de coisas. O treino está subjacente à educação, mas depois é preciso trabalhar o vínculo com o animal, é preciso trabalhar a tal necessidade afetiva, e fazer com que ele esteja introduzido àquilo que são os nossos padrões diários, às nossas rotinas. Olha ela, está bem, é para ir dar uma volta, então vou já. Sim. É treinador canino e há aqui perguntas assim mais práticas que as pessoas podem colocar em casa porque quem está interessado neste assunto normalmente tem um cão, não é? Exatamente. E, portanto, é um assunto que interessa a quem tem um cão. Quem tem um cão em casa e que esteja a ver o Agora Nós Agora, há raças mais difíceis e mais fáceis, há raças propícias para umas coisas e não para outras, há raças que se devem ter... que se podem ter em casa à vontade e outras que não convém mesmo, porque são cães que precisam de espaço. Fala-nos um bocadinho sobre essa questão. Há efetivamente raças que têm uma predisposição diferente para determinado tipo de utilização. Ou seja, mesmo porque o cão é provavelmente um dos animais mais manipulados pelo ser humano. Quando se manipulou uma determinada raça, é porque se tinha a intenção que ela tivesse um determinado fim. Jesus. Agora, em casa, aquilo que é mesmo muito importante, a raça é importante, mas a educação é ainda mais importante. Portanto, o ir ao encontro desse esquema que mostrou há bocadinho, das necessidades de cada raça, que diferem, não é? Porque há raças que têm um tipo de necessidade, há outras que têm tipo outro, ou seja, tem que haver uma consciencialização clara da necessidade daquela raça. Mas, acima de tudo, o que é muito importante é, ao termos um animal junto de nós, ter clara noção de que é preciso educá-lo e perceber que humanizar não é o caminho certo para ter um animal em casa. Humanizar, ou seja, humanizar um animal, tratá-lo como se de outro ser humano outra pessoa, fosse, não é o caminho certo. É preciso ter clara noção de que é um cão e que a educação deste animal difere da educação do nosso filho. José, desculpa só fazer mais uma pergunta. E os cães escolhem mesmo só um dono? Peço desculpa, viram que ela deu a volta e veio ter lugar? Sim, claro. Já viu o que tinha a ver. Isto é um interesse do caraças, pensou ela, vão-te sentar ali outra vez. Mas a funcionalidade do animal em que nós estamos e se lhe é permitido, ok. Se não é, ele sabe estar e aguardar o momento em que é permitido. Mas é um pastor, é um alemão, não é? Mas não tem muito mais a ver com a educação do que propriamente a raça, não é? Claro que o pastor alemão para mim é um cão especial, quanto mais não seja pelo meu tico que me acompanhou durante 10 anos, que era um pastor alemão. O seu livro, se o pudéssemos aqui cortar em 4 enormes pedaços da formação que temos que ter com os nossos cães, o que era importante para si sublinhar nesta entrevista, neste tempo que está a ter? Muito bem. Em primeiro lugar, aquilo que era o mais importante é que este livro é a minha missão, a missão que o Tico me deixou. E esta missão é aquilo que para mim é o mais importante, é sublinhar e mostrar às pessoas que há sempre solução. Por detrás de um problema existe uma solução, não a necessidade de o animal ir embora. E este é o número 1. O número 2 é que se fique claro que o animal não é o cão não é um ser humano. O cão é um cão e deve ser educado e deve ser cuidado como tal. E tem um líder. Claro que não manda tanto como as pessoas. Claro que sim. E depois, em terceiro lugar, o facto de que se nós, de forma precoce, começarmos a educar o nosso animal, desde o primeiro dia, com consciência clara de que existem janelas de oportunidade ao longo da evolução do animal, certo, para lhe ensinar cada situação, não vamos ter um problema. Porque o problema que existe na interação do animal com a pessoa é criado por nós. Não é o animal. Nós é que criamos este problema. E depois, em último, mesmo que exista o problema, e aquilo que eu chamo do top 13 dos problemas da relação dos animais com as pessoas, mesmo perante o top 13, há sempre uma solução. Muito bem. E numa família um cão escolhe sempre uma pessoa como sendo o seu dono? Gosta de todas, sim, mas aquela é a pessoa? Tem a ver muito com o vínculo que é estabelecido. Não é bem o cão que escolhe, é a dedicação que aquele elemento lhe dá, ele naturalmente vai ficar muito mais ligado a essa pessoa. Tão giro. Quando nós ficámos com o nosso... Eu tenho um Golden Retriever vai fazer 11 anos e fomos buscá-la, era muito pequenina, até cedo demais, porque devia ter ficado com a mãe mais tanto é que eu devo ter o único cão daquela rua que não sabe ladrar. Porque eles aprendem a ladrar com uma determinada idade. Isso é maravilhoso. Pois é, eu adoro. Não me importa nada, mas os cães aprendem a ladrar com a mãe e com o pai, não é? E ele veio para a nossa casa e como ninguém ladrava. Por isso fala tão bem. Fala como a Tânia. Fala português, não, os pretéritos todos muito bem ditos, até tendo o telefone. Ele uma vez ladrou e assustou-se com o próprio ladrava. Assim ficou assustado. Eu, foste tu, tem calma, ninguém te vai morder. Descobriu que sabia ladrar. Exatamente, é isso. Mas eles diziam-nos muitas vezes, ele normalmente, quando era muito pequenino, vai-se sentar em cima
dos pés de um de vocês quando tiver. Ainda não tínhamos filhos, agora temos, e eles dão-se todos muito bem, claro. Mas vai sentar em cima dos pés do que considera o seu dono. E eu sentava-me à mesa e ficava sempre assim. À espera. A pensar, vou pôr aqui um biscoito que ele há de vir para o pé de mim. Nunca. É Ele vinha lançado, sentava sempre em cima dos pés do João. E eu... Não é por aí. A educação vai muito além do biscoito. A educação vai Claro. pelo afeto, Sim, vai sim, pelo ele afeto tinha mais tempo e para pela isso. interação que nós dedicamos ao animal. E como vê, a Franca está e eu não precisei de aliciar com o biscoito para ela voltar, porque é aqui Claro. que ela sabe que é o espaço dela, porque o vínculo é muito importante. Nas relações humanas e não humanas, o vínculo é muito importante. Dir-me-á se é verdade ou não, o disparate que vou dizer, Pedro, independentemente da idade que tenha um cão, há hábitos que depois de ler este seu livro e contatarem com o seu trabalho são alteráveis? Verdade. Ou seja, não existe uma idade. Claro que há, como eu tinha dito há pouco, as janelas de oportunidade para nós desenvolvermos determinado tipo de aprendizagem no animal. No entanto, ao contrário do burro velho que não aprende línguas, o cão aprende. Agora, o que acontece é todas as experiências que o cão possa ter para trás, todos os vícios, são condicionantes a esta aprendizagem, não é? Portanto, nada impede que o animal aprenda, independentemente de ter 10, 11, 12 anos, ele aprende sempre. Olha ali, está giro. Um grande plano da Franca. Vou-lhe dizer uma coisa, os burros esses são dos animais mais inteligentes que eu conheço. Só fazem o que querem e são muito Não sei até independentes. São uma quanto- espécie de... Não, mas são muito mais inteligentes que um cavalo. Um burro é um bicho... É uma espécie que eu não domino. Não, mas os cavalos são mais nervosos, os burros são muito obedientes. São como os cães, muito parecidos, só que são maiores. Já aprendi. Ligeiramente. Já aprendi. Aproveito para dizer que o Descomplicar, e foi o convite que eu fiz à Porta Editora, porque o livro não tem uma única imagem, e então, para nos levar da teoria à prática, nós desenvolvemos uma aplicação em que que, giro. durante a leitura do livro, nos remete para vídeos onde as pessoas podem visualizar. Qual é a tudo aplicação? Como é que se chama a aplicação? Vamos lá procurá-la. PE. PE, só? Porta Editora. Mas dentro da Porta Editora temos que ir Ou seja, ao seu livro, não é? Depois há vários. Ao ir, por exemplo, ao sistema operativo no Android, ao baixar a aplicação PE, depois consegue aceder a todos os vídeos. Muito bem. Olha, quanto ao top 13 dos comportamentos, porque dizia há pouco das questões de conflito, o cerne do conflito, mas em relação aos comportamentos, quais são aqueles que definiu como sendo Bom, os mais comuns? falou num que é o ladrar compulsivo, ou seja, e que incomoda muito a vizinhança normalmente. No entanto, por detrás do ladrar compulsivo, existe aqui aquilo que é o problema grande na relação dos cães em família, que é a ansiedade de separação. Os cães não estão preparados, nós é que temos que os preparar para estarem fechados dentro de um apartamento 8, 9, 10, as horas que forem. Portanto, o cão é um animal social e que necessita de contacto social. Portanto, e por detrás da ansiedade de separação vêm todos estes problemas, nomeadamente o ladrar compulsivo ou outros que eles aprendem connosco. O que é que um cão faz sozinho, 12 horas dentro de uma casa? É aí que o Depende Descomplicar... de cão para cão? Depende muito, mas é aí que o Descomplicar serve. É preparar os donos, ou ensinar aos donos, transmitir aos donos o que fazer para que o animal, logo de cedo, aprenda a estar sozinho. Sabe estender uma roupa, fazer uma máquina... Por aí, ou deixar algo de descongelar para ele depois fazer o jantar. Exatamente. Também, não é? Ir avançando uma sopa... Eu acho que o meu deve passar o dia todo a dormir. Aliás, eu costumo dizer que a Franca só lhe falta fazer as tostas mistas, porque tudo o resto ela vai fazendo. Portanto, agora, é óbvio que o top 13 dos problemas está interligado à derivante comportamental que é criada no animal por viver connosco. Porque nenhum animal sofre de stress, o ser humano sofre, infelizmente aquele que vive com o ser humano. E o cão, Os cães não têm stress? As raças mais pequenas? Há stress, mas há o stress positivo e o stress negativo. O stress negativo nos animais maioritariamente é causado pelo contacto com o ser humano. Pois, claro, nós só fazemos mal onde tocamos. Às vezes. E o cão e a cadela são mesmo muito diferentes? São. As necessidades, lá está, as necessidades orgânicas podem ser diferentes, mesmo porque um macho que é macho, é muito territorialista. Gosta de marcar território, gosta de fazer uma colheita de
odores, a ver se existem fêmeas por ali, aquela questão do comportamental do macho, só a partir de uma determinada idade é que começa a fazer o xixi de perna alçada, é porque... Fazem como meninas até muito tarde. Por detrás disso tem o quê? Quanto mais alto ele conseguir fazer a marca do xixi, quer dizer que maior aquele macho é. Portanto, e há aqui comportamentos que estão interligados ao género e que só os machos têm. Há homens que fazem isso nos urinóis, é conforme, quanto menos fazerem xixi para dentro do urinol, mais há comportamentos que estão interligados ao género e os machos têm e as fêmeas não tanto. Muito bem. Mas há quem diga que uma cadela adota uma família e um cão adota um dono, isso é verdade? Elas são mais maternais, ou seja, o lado feminino, seja qual for a raça, humana ou não. Eu creio que tem muito mais a ver com a forma como nós vinculamos a relação. Não tanto por ser um macho ou uma fêmea, mas muito mais pela questão da educação e do tipo de relação afetiva que vamos desenvolver com aquele animal. Muito bem. Sim, eu acho que as cadelas são, quando é para morder e quando é para serem machos, são piores que os cães, não é? A cadela tem aqui depois a questão eventualmente, a questão de ser maternal, não é? Portanto, e desenvolve determinados traços de personalidade, se é que se pode dizer, porque estão muito interligados à questão maternal. Portanto, da proteção e assim. Sim, um bocadinho por aqui. Não tanto a ver só pela sua personalidade de ser, pela sua característica de ser uma fêmea. Muito bem. Olha, Pedro, ficávamos aqui a conversar a tarde toda consigo. Um gosto. Porque Exato, adoramos animais e adoramos pessoas que tratam bem os seus animais. Portanto, foi um gosto recebê-lo, descomplicar. Já está da Porta Editora das livrarias. Faça o favor de o comprar para ter uma relação mais feliz com a bicheza e com os seus cães. Exato, Bem, e tem uma aplicação na internet. Obrigada. Vamos agora fazer uma curta pausa.